Isso aí, né? Falando sobre essas tribos urbanas, e a gente queria entender o que a igreja tem feito no sentido das missões urbanas, né? De levar o Evangelho de Cristo aqui nas cidades, nesses centros, centros urbanos e às vezes aí metrópoles, lugares como Rio de Janeiro, como essas praças que têm uma cultura até mais dinâmica, mais diversificada. Como chegar a esses grupos? A Convenção Batista Brasileira, ela pode trazer um exemplo em si mesma do que tem sido feito. Durante muitos anos, algumas igrejas, pontualmente, faziam algumas ações de incursão missionária em ambientes onde estavam as tribos urbanas. Mas de cerca de 5 anos para cá, nós começamos, junto às igrejas batistas brasileiras, um grande programa de mobilização, porque para você começar um trabalho dessa natureza, precisa primeiro conquistar a tribo mais difícil de ser alcançada, que é a igreja. Então você precisa trabalhar normal. a igreja institucional, né? Então você precisa trabalhar no sentido de quebrar paradigmas. A igreja ainda é muito cheia de conceitos que são equivocados com relação à sua função, o seu papel, com relação ao alcance das pessoas. Então, nós trabalhamos na mobilização das igrejas, mostrando à igreja que essas pessoas também são amadas de Deus, que precisam ser alcançadas e que por estratégias comuns elas não serão alcançadas. Por conta disso, então, diante dessa mobilização, nós levantamos pessoas que têm, de fato, vocação, que têm o chamado específico para esse tipo de trabalho, e aí então estabelecemos vários tipos de estratégias que são aplicadas de acordo com o cenário. Nós consideramos o cenário que queremos alcançar. Por exemplo, o Marlon estava falando lá de Belfor Roxo, e a estratégia que se usa num cenário como esse, eu conheço a praça em questão, lá em Belfor Roxo, é diferente da estratégia que se usa, por exemplo, lá onde o Clíndia está. E ele vive num ambiente escolar e no final de semana ele tem de 3, 4, 5 mil pessoas, estudantes espalhados por todos aqueles bares que estão no entorno da faculdade. E as estratégias que devem ser feitas naquele lugar são diferentes da que ele faz, que são diferentes, por exemplo, das que eu faço em favelas, em comunidades, né? Em comunidades em vulnerabilidade social. Então, é necessário conhecer o cenário, mobilizar a igreja e, a partir do conhecimento do cenário, estabelecer projetos que possam ser importantes para alcançar aquela população. Fala pra gente, Marlon, aí, teus principais desafios, como é que você chega a esse grupo, como tem sido esse trabalho? A igreja de Heliópolis, primeira igreja batista em Heliópolis, ela fica numa rua que liga o clube de Heliópolis e a praça do bairro. São dois polos de tribos. O clube de Heliópolis pega ali os funkeiros, a praça, outras tribos como o pagode, o rock and roll, os skates. E eles ficavam transitando na porta da igreja, tanto para ir para um local como para outro. Nós, um dia, identificamos essa necessidade e o grande número de jovens, o índice gigantesco de violência e de outras questões sociais que aconteciam ali, como abuso sexual, uso de drogas. E a gente, percebendo essa necessidade, vamos fazer um evento na porta da igreja para pegar esses públicos. E naquele momento ali a gente viu o quanto a gente não sabia trabalhar. Nos associamos com a Junta de Missões Nacionais, através da pessoa do pastor Celso, e ele durante um ano preparou, nos capacitou através de treinamento, de cursos, de mensagens, preparou a igreja para conhecer esses grupos e desenvolver um projeto próprio. Para cada grupo específico que a gente identifica na comunidade, um projeto diferente. É o mesmo local, talvez seja o mesmo ambiente, mas mesmo assim nós precisamos ter uma estratégia específica,
as pessoas com o público que gosta de skate, outro que gosta de rock, então é bem complexo. E para cada grupo você tem que levantar pessoas específicas para trabalhar com esses grupos. Ou seja, o começo de tudo é a necessidade de conscientização. Levar essa consciência para a igreja e despertar vocacionados para trabalharem com essas áreas específicas, com esse público específico. Sem esse processo de capacitação, é um choque. É um choque que acontece na igreja. A igreja, muitas vezes, não está preparada para a chegada desse público. E vai, caso esse processo de transição não seja bem sucedido, traz, inclusive, problemas para a própria igreja. Divisão e exclusão desse grupo que você quer ganhar. Parece incrível, né? Mas você está explicando aí o contexto de despertamento da igreja, Sim. quer dizer, a igreja que está num local onde esse público, sem conhecer Jesus, ele está lá transitando na tua cara, né? Está lá transitando na tua cara e, de repente, a gente está vivendo alheio a isso, sem perceber, tanta gente precisando de Jesus. E aí, realmente, tem que quebrar paradigmas, né? Tem que quebrar paradigmas. Eu queria ouvir a opinião do Klinger um pouquinho, né? Dentro do contexto universitário, também dessa identificação do tipo de trabalho. E queria ouvir de vocês, assim, como de uma forma mais aberta, mais entendível para a gente que quer conhecer esse tipo de estratégia, o que é que vocês fazem de diferente? Como é que é essa história de uma estratégia específica para cada público? Em que pontos muda a estratégia de você estar numa igreja com palavra, com cânticos, com isso? Qual é a diferença para poder alcançar esse público? No trabalho que a gente realiza lá na nossa igreja, dentro da universidade, a gente trabalha muito com a questão do acolhimento. Estamos numa universidade que tem cerca de 30 mil alunos no campus e que muitos deles vêm de outros estados para estar estudando ali. Então, há cursos de medicina, de odontologia, que são muito reconhecidos, então vêm pessoas de outros estados. Acontece que essa pessoa vem, sai da sua cidade, sai da sua família, está se sentindo com liberdade para, eu sou independente, não vou prestar conta a ninguém, então vou fazer o que eu quiser, o que eu puder. E quando o nosso trabalho lá é justamente poder acolher as pessoas, porque nós temos uma realidade que quase 80% daqueles que estão ali na universidade, nos bares, eles já entraram dentro de uma igreja evangélica, já tiveram algum contato com o evangelho. Então, a nossa questão é mostrar uma hospitalidade onde que eles possam ser acolhidos. Não porque muitas das vezes, quando se trabalha de tribos urbanas, muitas pessoas já tiveram uma sensação de hostilidade. A gente mostra hospitalidade para eles. E o nosso trabalho específico é através de pequenos grupos. Nós nos reunimos com pequenos grupos de afinidades, onde nós proporcionamos esse acolhimento mais fácil para essas pessoas. Eu tenho 2 exemplos muito específicos disso, que foram, um deles foi batizado recentemente na nossa igreja, que é o Beto. Ele veio do Espírito Santo fazer o curso de medicina e ali se encontrou com um grupo de garotos, onde ele participa de um pequeno grupo, se identificou e ali pôde ter um encontro com Jesus e ali foi batizado. Uma outra garota que veio de Goiânia, a Priscila, ela veio, se encontrou com um grupo de meninas, começou a participar do pequeno grupo ali e ali se sentiu acolhida. Hoje, na nossa realidade, os pequenos grupos têm feito essa diferença, porque é onde nós indicamos as pessoas para poder levá-los e ali a se sentirem acolhidas. Muitas vezes uma pessoa entra na igreja, vai, senta, escuta o culto, é tocada pela palavra, mas como é que ela vai poder viver a comunidade? Como é que ela vai poder viver a vida plena que Jesus deu a ela? Então, a gente entende que isso acontece através dos relacionamentos. Então, por isso existe a dinâmica do pequeno grupo na nossa igreja, na nossa realidade. É a questão do 1 a 1 mesmo, eu chego, convido alguém para estar participando, a pessoa se sente acolhida, se sente motivada, se sente fazendo parte de uma nova família, e ali ela chama mais outra pessoa, e o processo vai acontecendo.
No nosso Ministério de Jovens, eu trabalho muito a questão da linguagem direcionada, né? O nome do nosso ministério é Ministério One Up, que é justamente esse cogumelo do Mario aqui. Porque todo mundo que está hoje na juventude já ouviu falar do Mario, já jogou o videogame. Então, nós usamos essa linguagem para atrair o pessoal. Nós usamos muito a linguagem de filme, do que está acontecendo na televisão, do que está acontecendo na internet, dos videogames. Utilizamos toda essa linguagem para poder chamar a atenção da pessoa, né? Seja um chamariz, a poder olhar, observar. Poxa, eu identifiquei com isso, vou lá ver o que está acontecendo. E chegar lá a gente poder ter esse movimento de acolhida, né? Direcionar ela a algum pequeno grupo, onde ela vai poder ser individualmente cuidada, onde ela vai poder ser tratada como pessoa, porque numa grande multidão não dá para cuidar de todos, mas nos pequenos grupos nós podemos fazer isso. E essa realidade, né? As igrejas crescendo, às vezes as igrejas se tornando muito grandes, você chega ali, você é um número à parte, né? Perde uma das coisas mais bacanas que a gente sempre tem numa comunidade, que é essa questão da comunhão, do companheirismo, de você poder compartilhar, trocar ideias, você ter esse aconchego. Muitas vezes isso está se perdendo nas igrejas. Eu acho que a estratégia de pequenos grupos, ela é fundamental, efetivamente fundamental, né? E essa questão, quando a gente diz assim, eu vou até colocar um ponto de vista, tá? Porque a gente diz assim, eu uso a linguagem dos filmes, do isso, daquilo como chamariz para a gente poder... eu nem gosto, sabe? Eu tenho uma restrição a essa questão de dizer assim, eu uso como chamariz. Para atrair. Né? Para atrair. Como se Cristo não fosse suficiente. Exatamente, exatamente. Então, eu gosto mais de pensar que a gente usa como um dado de realidade existente para, a partir disso, que é uma linguagem comum, a gente conversar. A gente entender. Eu sei que é isso que você... Eu estou exatamente chamando a atenção para a questão do termo, né? Porque a gente... É em cima disso que a gente vai conversar. E aí mostrar o que tem de legal, onde é que está a armadilha, né? Do mundo, das expressões, do comportamento, dessa coisa toda, né? Porque, se for só chamariz... Aí eu chamo, depois muda. Como é que faz? Como é que mantém a identidade dessa comunidade? Como é que a gente transforma princípios e valores? O que nós utilizamos muito nesse relacionamento, por exemplo, o cogumelo do Mario, né? Esse cogumelo verdinho, que é o One Up, ele dá a vida ao Mario. Quando ele pega esse cogumelo no jogo, ele dá a vida. Então, nós usamos o versículo de João 10:10, em que Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Perfeito. Vida em abundância. Isso. Então, a gente utiliza isso. Olha, Jesus veio para te dar a vida. Se no jogo o cogumelo dá a vida ao Mario, Jesus veio para te dar uma vida e uma vida plena, onde ele é a satisfação completa. Então, é através desses objetivos de linguagem que a gente lança a palavra através dessas figuras de linguagem. Show, eu acho isso o máximo. E acho que é fundamental que a gente consiga entender e transmitir o que é essa vida plena e abundante que Deus preparou para a gente. Para mim, é aí que está o grande segredo, né? E a gente percebe que vocês estão usando estratégias para chegar a esse povo, que é diferente, mas que também tem que conhecer o Evangelho de Cristo, né? Verdade. Eu vou para o intervalo e volto. Dentro das nossas igrejas também tem tribos específicas e que, de repente, elas são imperceptíveis, talvez porque elas sejam imperceptíveis, elas acabam saindo das igrejas? Será que tem? Qual a visão de vocês? Logo depois do intervalo. Vamos lá.